FM Internacional. 17h11, vamos abordar com muita calma a partir de agora esse cenário de tensão mundial. Está aqui no estúdio Douglas Vale. Douglas, que durante toda a tarde, o período da manhã, tem acompanhado com todo o suporte do Grupo Bandeirantes, os correspondentes do grupo pela TV, os correspondentes do Grupo Bandeirantes pelo rádio. Douglas Vale, vamos contar essa história. Você vai contar para nós essa história a partir de agora. Boa tarde a você. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Paulo Roberto. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal da Band. Pois é, ontem a Rússia, né, o presidente Vladimir Putin, determinou aí essa invasão russa à Ucrânia. Isso pode trazer sanções grandes, não só para a Rússia, mas também para todo o planeta. Dizia há pouco, inclusive, com Walter Kalles, conversava com Walter Kalles e com outros amigos aqui na Band, que isso deve trazer grandes sanções a todo o planeta. E dentre estas sanções, obviamente, as sanções econômicas. Há pouco, cerca de uma hora mais ou menos, o presidente norte-americano Joe Biden fez um pronunciamento e durante a sua fala ele disse que Vladimir Putin, que é o presidente russo, ele sabia dos riscos e está planejando isso já há muito tempo. Sabia dos riscos, mas optou por este caminho, optou pela guerra, o caminho mais complicado. Ainda segundo o presidente norte-americano, as sanções serão ainda mais graves para a Rússia. Biden disse que vai limitar a capacidade russa, principalmente a capacidade econômica. Ele disse ainda, abre aspas aí para o presidente russo, presidente norte-americano, vamos limitar a capacidade da Rússia de fazer negócios envolvendo dólares, euros, libras e ienes. E o presidente e o premier britânico, né, o Boris Johnson, disse que vai travar a economia russa, ou seja, uma série de problemas vão ser causados por essa invasão russa à Ucrânia. E aí, Lucas, a gente traz aí um apanhado de tudo que foi este dia, obviamente, de comentários, de análises e muito mais sobre essa invasão russa. E o que a gente chega à conclusão é que realmente o problema ele está só começando, porém, agora, de uma forma mais prática. Esse problema ele já vem de mais de 10 anos. Há quem diga, economistas e analistas dizem que o Vladimir Putin já vem buscando, já vem se preparando por isso há pelo menos 10 anos. Tanto que ele fez uma reserva de moeda estrangeira, de moeda principalmente o euro, moeda mais forte no mundo hoje, uma reserva aí de cerca de 630 bilhões de euros, ou seja, é muito dinheiro para se preparar, obviamente, para estas sanções. E hoje, pela manhã, por volta de 1h30 da tarde, mais ou menos, o próprio Vladimir Putin fez um pronunciamento à nação, à Rússia e à Ucrânia, dizendo que era para a população, principalmente que mora ali nessa região, na região de fronteira, para ter paciência, para ter calma e ainda com um tom muito sereno, que toda essa guerra não é para trazer transtornos para ninguém, porém para trazer sim paz para aquela região. Paz com tanques, com bombardeios, com bombas, fica um pouquinho mais complicado. Mais cedo, o vice-presidente da República, vice-presidente Hamilton Mourão, fez também, em conversa com jornalistas, disse que chegou a comparar Vladimir Putin a Adolf Hitler. O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, defendeu nesta quinta-feira a soberania da Ucrânia, apoiou o uso da força na região para conter os russos e comparou o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ao ditador alemão nazista Adolf Hitler, que viveu aí entre 1889 e 1945. Mourão afirmou que não é possível permitir que o governo russo invada país vizinho, para não se repetir o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que durou entre 1939 e 1945. Tem um trechinho do que disse o vice-presidente Hamilton Mourão. Vamos acompanhar. Olha, a gente tem que olhar sempre a história, né? A história, ela ora se repete como farsa, ora como tragédia. Nesse caso, ela está se repetindo como tragédia. O mundo ocidental, né, está igual ficou em 38 com Hitler, na base do apaziguamento, né? E o Putin, ele não respeita apaziguamento, essa é a realidade. Então, se não houver uma ação bem significativa, e na minha visão, meras sanções econômicas, que é uma forma intermediária de intervenção
não funciona. Tem que haver um uso da força, realmente um apoio à Ucrânia, né? Mais do que está sendo colocado. Essa é a minha visão, né? E se o mundo ocidental pura e simplesmente deixar que a Ucrânia caia por terra, o próximo vai ser a Moldávia, depois serão os Estados Bálticos, e assim sucessivamente, igual a Alemanha hitlerista fez no final dos anos 30. O Brasil tem tomado o posicionamento dele dentro da ONU, né, respeitando aí os princípios básicos, né, do direito internacional, de não intervenção, de assegurar a soberania, né, mas por enquanto nós não temos nenhuma outra coisa a fazer além disso aí, né. Vamos ver o que vai emergir aí das reuniões do Conselho de Segurança da ONU, porque senão a ONU também perde sua razão de ser. Então, o Brasil não está neutro, o Brasil deixou muito claro que ele respeita a soberania da Ucrânia. E aí, eu vou trazer uma informação, aquilo das manifestações de Kiev e OTAN. Após 4 meses de crise com o Ocidente, a Rússia decidiu atacar a Ucrânia hoje. Naquilo que Kiev e a OTAN, que é a Aliança Militar Ocidental, chamaram de invasão total. É a mais grave crise militar na Europa desde a Segunda Guerra Mundial e a maior operação do gênero desde que os Estados Unidos invadiram o Iraque em 2003. Então, nós que já estamos aí, passando dos 40, aqueles que já se aproximam dos 50, vão lembrar dessas guerras, dessa invasão do Iraque lá em 2003. Para os mais jovens, aqueles que estão na casa aí dos seus 20, 25 anos, esse é um grande momento bélico. Já vivemos outros no mundo. A história da humanidade mostra tantos confrontos bélicos. Exatamente. A questão envolvendo Saddam Hussein, todas aquelas questões. Agora, no Afeganistão, uma questão envolvendo Bin Laden, depois do ataque às Torres Gêmeas em 2011. Isso, exatamente, o Estado Islâmico. Mas essa questão da guerra envolvendo nomes de potência como a Rússia, nós sabemos da chamada Guerra Fria. O mundo viveu a questão da Guerra Fria entre Estados Unidos e Rússia. E aí, mais uma vez, voltamos a ver e ouvir dos protagonistas. De um lado, Estados Unidos e do outro lado, Rússia. De um lado, a Rússia já agindo e invadindo. Do outro lado, os Estados Unidos dizendo que a Rússia vai pagar um preço alto por ter feito isso. São frases que nós já ouvimos há décadas atrás, volto a falar, na época que nós tínhamos todo esse cenário envolvendo Rússia e Estados Unidos. Vocês acreditam que o Putin para em função, não diria nem dessas ameaças, mas da forma como foi colocado pelo presidente norte-americano, dessas sanções? Você acha que isso é possível fazer com que ele possa parar? Ele disse que não iria atacar a Ucrânia e atacou. Disse que não iria invadir e invadiu. Disse que não pretende ocupar. Mas vai ocupar, com toda certeza. Ninguém vai parar. Ele iniciou a guerra e ele não vai parar. Eu acho que é importante. Qual que é o desejo? Ter a ocupação total, colocar alguém da confiança dele para governar a Ucrânia. E tem um outro detalhe também bastante importante, que é essa questão Ocidente, Oriente. Ele não gosta dessa interferência ocidental e a interferência dos Estados Unidos, vamos chamar assim, dentro da Ucrânia. Então isso realmente não vai terminar fácil, vai causar, infelizmente, mortes e vai dar uma boa estabilizada na economia global. Só para trazer para o Douglas pontual, o Douglas tem acompanhado isso, a Ucrânia tem registro de ataques militares e presenças de tropas russas em pelo menos 9 cidades, incluindo a capital Kiev. Houve ocorrência de explosões e destruições de edifícios e bases militares ucranianas como parte da invasão ordenada iniciada hoje por Vladimir Putin. O exército russo informou que os ataques destruíram 74 instalações militares na Ucrânia, incluindo 11 aeródromos. Além de Kiev, as cidades que receberam os bombardeios são Dnipro, Ivano-Frankivsk, Kharkiv, Kherson, Kramatorsk, Lutsk, Mariupol e Odessa. São os locais onde, ou seja, foi espalhado. Esse ataque é coordenado. E acho que é importante a frase que você trouxe, né, Douglas? Já é uma invasão que acontece no mês de fevereiro de 2022, porém, são 600 bilhões de euros que a Rússia guardou e falou: eu sei que a primeira providência não é tiro por parte do Ocidente, são sanções por parte do Ocidente. O Ocidente vai fechar bancos. Boris Johnson falou, vão fechar todos e quaisquer bancos. Os Estados Unidos, Joe Biden falou hoje, os grandes 4 bancos mundiais não vão atender mais a Rússia. Mas já imaginando isso e tentando responder o que o Paulinho perguntou agora, vocês acham que ele vai parar? Dificilmente para, porque ele já está resguardado dessa situação.
virão sanções. E ele já está protegido financeiramente por essas sanções. Não sei por quanto tempo ele vai aguentar as sanções, mas tenho certeza que a curto e médio prazo a Rússia está preparada para aguentar essas sanções. E tem mais um detalhe tá importante, o armamento russo, a questão bélica da Rússia e até a questão química da Rússia, que todos também temem, porque todos estão ainda apreensivos. Nuclear, estamos falando de uma guerra nuclear. Nuclear. E até onde vai a capacidade de Putin de não pensar no ser humano? Que é exatamente isso que está ocorrendo. Hoje tem uma imagem de um cidadão se despedindo da filha numa estação, para a filha tentar ir para um local de maior segurança, que é uma imagem de cortar o coração. Quer dizer, algo insano que nós estamos acompanhando. Com relação a essa questão, os ucranianos, o presidente ucraniano, inclusive, já disse que a Rússia já tomou a extinta usina de Chernobyl. Ou seja, é uma situação... Extinta, mas ao lado de Chernobyl existe um grande local onde estão guardados os resíduos nucleares. Ou seja, eu vou chamar aqui como grande depósito nuclear dessa região do mundo. Está lá e os Estados Unidos a Rússia tomou esse local. Teria tomado isso. E aí, o presidente norte-americano Joe Biden... que ainda os Estados Unidos ainda mandam no mundo de uma forma ou de outra. E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, já autorizou o envio de tropas americanas para a Alemanha, e eles vão chegando à Alemanha para fazer essa proteção à Ucrânia e aos países que fazem parte da OTAN. Com isso tudo, obviamente, brasileiros que vivem lá na Ucrânia, naquela região, já começam a ficar um pouco mais preocupados. E o Itamaraty, agora há pouco, também deu uma declaração de que, neste momento, não há como trazer esses brasileiros, esses cerca de 500 brasileiros que vivem lá, todos para o Brasil. Por quê? Nós até conversávamos sobre isso, Lucas. Não tem como colocar todo mundo num ônibus, atravessar fronteiras, chegar à Polônia, que seria um lugar mais seguro. Hungria, Polônia, exatamente. Colocá-los todos em um avião e trazê-los ao Brasil. O presidente Jair Bolsonaro, sobre este tema, inclusive o que falou o Itamaraty, o presidente Jair Bolsonaro, há mais ou menos 1h30, ele disse o seguinte, abre aspas para o presidente: estou totalmente empenhado no esforço de proteger e auxiliar os brasileiros que estão na Ucrânia. Nossa embaixada em Kiev permanece aberta e pronta a auxiliar os cerca de 500 cidadãos brasileiros que vivem no país e todos os demais que estejam por lá temporariamente. A Embaixada do Brasil em Kiev está renovando o cadastramento dos brasileiros e orientando-os por SMS ou por meio de mensagens em seu site, em sua página no Facebook e em grupo do aplicativo Telegram, para que os brasileiros que moram por lá atualizem o seu cadastro e que, se houver outro tipo de situação, eles possam deixar também esta região da Ucrânia. O fato e vocês vão trazer essa informação ao longo do Jornal da Band, o fato é que isso tudo vai trazer sanções, o dólar já baixou, o barril do petróleo já subiu muito, ou seja, muita complicação também na área econômica para todo o planeta. Agora, Lucas, os especialistas, marca bem a data de hoje. Hoje é dia 24 de fevereiro. Os especialistas dizem que este é o maior conflito desde a Segunda Guerra Mundial, mas que está longe de acontecer a Terceira Guerra Mundial. Exatamente. E nós confiamos nos especialistas. Mas vamos marcar bem essa data de 24 de fevereiro, que foi o início, né? O início da invasão, o início da guerra. Uma outra informação rapidinho, Lucas. Você dizia aí dos locais que já foram bombardeados, e há quem diga que alguns hospitais e escolas também já sofreram bombardeios. O que existe, vamos dizer, não existe regra numa guerra. Mas existe uma regra na guerra em que você não ataca locais da Cruz Vermelha, você não ataca escolas, você não ataca hospitais. Mas aí que tá, qual o controle? Primeiro, vamos imaginar que numa guerra onde não se existem regras, vai existir uma regra. Mas aí, para um míssil atingir um local e destroços desse míssil ou reflexos desse míssil acabarem destruindo escolas e hospitais, isso acaba acontecendo. De repente, o alvo principal não era, mas acaba respingando nesses locais. Vamos falar muito a respeito disso ainda na edição de hoje. E ainda nessa primeira hora, mas na segunda metade dessa primeira hora, nós vamos falar também na questão do gás e da gasolina. Aí aquela questão, veio pandemia, veio isso, aí veio é o nosso aquilo, bolso. Aí é o nosso bolso. O governo brasileiro, os estados tendo de alguma forma
forma, diminuir o preço dos combustíveis. Aí já chega a informação, barril de petróleo no mundo passando dos $100, e aí reflexos no gás e também no combustível para nós. Roberto perguntou agora há pouco, né, em relação a essa questão, se acredita que vai ser mais grave ou não. Bom, vale lembrar, Paulinho, que o principal aliado russo hoje é a China, uma potência mundial econômica e bélica. E aí é que realmente mora o perigo, que são também contra os Estados Unidos. Mas uma potência mundial econômica e bélica, que até onde se imagina, gosta de ser uma potência mundial econômica e precisa do mundo para vender tudo que ela, a China, fabrica. Por isso se imagina que a China, mesmo com essa parceria com a Rússia, vai pesar muito essa questão econômica de comprar uma briga com o mundo, que o que aí, Paulinho, seria a Terceira Guerra Mundial, se China entra nesse cenário. Só uma informação rápida, nós já estamos com uma entrevista na ponta da linha também, que tem a ver com os municípios, vem com a nossa realidade. Estimativas que ao norte e no leste da Ucrânia, existem 106 mil soldados russos terrestres, mais 21 mil soldados russos da Marinha. Ou seja, dentro de portas-aviões e equipamentos no mar, existem 21 mil soldados russos e 106 mil soldados russos na fronteira terrestre. Ou seja, já passaram a fronteira. Hein? É bastante. 106 mil? Só por que nós imaginamos isso? Porque os Estados Unidos está enviando tropas para lá, como a Europa também, principalmente a OTAN. Por que a OTAN está entrando? Ainda que a Ucrânia não faça parte da OTAN, Hungria, Polônia, que estão ali ao redor, fazem. E a OTAN, nesses momentos, ela protege esses países. Ou seja, Rússia, se respingar nesses países, eu como OTAN, vou precisar entrar nessa guerra. Se não necessariamente ela entra pela Ucrânia, ela entra para proteger os países que estão na fronteira com a Ucrânia e que podem, de alguma forma, serem envolvidos nessa guerra. E há toda uma proposta, toda uma conversa para que a Ucrânia faça parte da OTAN. Tudo que Vladimir Putin não quer. E aí, uma outra diferença que os números mostram que é gritante, que nós já imaginávamos que seriam assim. A Rússia tem 2.900.000 soldados. 900 mil na ativa. Já a Ucrânia tem 200 mil soldados na ativa. Ou seja, tem 106 mil. Metade do que a Ucrânia tem na ativa, a Rússia mandou só para a fronteira. Ou seja, num total de 900 mil soldados, quase 1 milhão de soldados que ela tem. Uma situação que chama atenção, como o Paulinho disse, né? Choca, é o governo ucraniano dizer: você que tem mais de 16 ou 18 anos e que tem capacidade para portar uma arma, pode se alistar, pode se fazer presente para entrar nessa guerra. Ou seja, e o ucraniano, por força do país, ele vai acabar entrando nessa guerra. E vão trazer